O pastor Daniel, ele é o pastor sênior da Vale em Campo Belo. Ele que teve a iniciativa de vir para cá, de mudar para Lavras com toda a sua família e levar a célula para a casa dele e começar o primeiro culto lá no Lavras Aparte Hotel. A partir da iniciativa dele de vir para Lavras, estar lá começando o culto aqui em Lavras, é que a Igreja Vale começou. Então, vamos aplaudir o Senhor pela vida dele, esse grande homem de Deus. Eu quero pedir para você ficar de pé, nós vamos orar pela vida dele. Pastor Daniel, meu pastor, nós nascemos na Vale em 2005 e caminhamos juntos. Esses anos todos estamos juntos aí, firme e forte, para a honra e glória do Senhor. Levante as suas mãos. Pai, eu quero colocar a vida deste grande homem de Deus diante do Senhor. Eu sei, Pai, que o Senhor vai usá-lo de uma forma poderosa e sobrenatural, com uma palavra que vai ser rema para as nossas vidas. Nós queremos, Pai, mais da Tua presença nesta noite, e por isso nós clamamos que o Senhor venha usar a vida do pastor Daniel. Que o Senhor possa abençoá-lo cada dia mais nessa caminhada, no seu ministério, com a sua família, seus filhos, sua esposa. E cada dia mais, Pai, a prosperidade, a bênção do Senhor, a proteção e a Tua prosperidade, Pai, esteja sobre a vida do Teu Filho. É o que nós oramos como igreja e declaramos em nome de Jesus. Aplauda o Senhor mais forte possível. Graça e paz, que honra estar com os irmãos, e que alegria ver irmãos e irmãs da época quando eu me mudei para cá, para fundar a igreja com a minha família e um grupo de irmãos, e reencontrar depois de 8 anos. É maravilhoso ver o que Deus tem feito aqui na vida de irmãos, e eu fico feliz de muita gente não me conhecer. Isso fala do crescimento maravilhoso da igreja do Senhor Jesus. Queridos, a minha esposa, os meus filhos não puderam estar. Hoje nós estamos recebendo lá em nossa igreja em Campo Belo o ministério Clamor pelas Nações. Então a minha esposa teve que ficar para fazer sala, para receber os irmãos que vieram de fora. Tivemos conflito de agenda, mas eu trago o abraço de toda a minha família, que amamos essa igreja, amamos os irmãos, amamos a história. Hoje no primeiro culto pela manhã, quando o Ricardo Robotella foi começar a ministrar, ele lembrava que algum tempo atrás eu tocava teclado para ele, no Ministério Clamor. Então ele perguntou para mim, quanto tempo faz? E na hora eu fiquei confuso, eu falei, uns 20 anos. Quando eu sentei na cadeira, minha esposa falou, 20 anos? 20 anos nós já estamos aqui há 23. Ela disse, 25 anos. Eu falei, uau! E quando eu estava vindo para cá, pensando em data, 25 anos, e depois 8 anos atrás, eu me mudava para cá com um sonho de ver essa cidade impactada, e quando eu entrei por Lavras, comecei a abençoar, e agradecer ao Senhor pela vida do pastor Luiz, a pastora Aline, que são um presente para nós, né? Quando nós saímos daqui para implantar em Varginha, eu fiquei com tanta paz de saber que não tinha um casal melhor do que eles, para que o Senhor usasse, para continuar a obra, para regar o que foi semeado, e o crescimento dado por Deus é maravilhoso. Você pode aplaudir o Senhor pela vida desse casal, pelo Lucas, pela Yasmin. Bom demais ver o pastor Marcos aqui, amigo precioso, sua família. Queridos, eu queria compartilhar uma palavra que o Senhor trouxe ao meu coração para ministrar semana passada, e quando a pastora Aline colocou o tema dessa conferência, eu senti que tinha tudo a ver com aquilo que Deus estava nos falando ali, para esse tempo em Campo Belo. Mesmo assentado, com toda a reverência, eu queria que você abrisse a sua Bíblia, no livro de Salmos, capítulo de número 27, eu quero falar sobre um homem que é uma inspiração para a minha vida e para todos nós, um dos homens mais impactantes da história bíblica, e ele escreveu esse salmo, Salmo de Davi, Salmo 27, verso 4, uma coisa peço ao Senhor, e a buscarei, que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Eu creio que a grande maioria já ouviu, conhece esse versículo, mas para memorizar mais, eu queria que você lesse, eu creio que está nos telões, não estão?
Então o segundo telão aí, você vai ler bem alto, 1, 2, 3 já. Uma coisa. Nesses 8 anos da Vale, eu creio que estamos celebrando com a conferência, mas um aniversário, Deus nos abençoa, nos dando um novo ciclo. Mais um ano está começando para a história dessa igreja, mas para a história da sua vida, porque você é a igreja. Então coloca a tua mão no teu coração e fala: Senhor, me presenteia nessa noite, falando ao meu coração, trazendo revelação, trazendo direção, trazendo, Senhor, tudo aquilo que o Senhor planejou. Fala: eu me abro para aquilo que o Senhor deseja fazer nessa noite. Você pode abrir sua boca e dizer: o Senhor tem liberdade para fazer. Amém? Eu intitulo essa mensagem com uma pergunta: o que falta a um rei? Nós temos a história desse pastor de um rebanho numa fazenda de um pai que cresce, e na sua juventude ele é ungido para se tornar o rei. Então, na sua geração e na sua sociedade, esse jovem, ele alcança o patamar mais alto que um homem naquela época podia chegar. Não havia um degrau acima de rei. Ele chegou no posto mais alto. O que poderia faltar para ele? Ele morava num palácio. Ele poderia ter as mulheres que ele desejasse. Ele tinha todo o dinheiro, todas as riquezas. Ele era um guerreiro e um poeta. Ele fez proezas na sua época, levantando um reino que conquistou territórios, expandiu Israel. Então, quando nós olhamos para a vida desse homem, a pergunta é: o que poderia faltar a ele? Poderia faltar mais conquistas, uma glória maior? Poderia faltar dinheiro, poderia faltar prazeres? O que ele está em busca? Quando nós estudamos os Salmos de Davi, nós vemos um coração em busca de algo, um anseio, como foi cantado aqui em adoração. E quando chega nesse salmo, que eu amo tanto, verso 4, ele fala: uma coisa eu peço, uma coisa, Senhor. E ele não pediu sabedoria como filho, ele não pediu mais conquistas, mais reinos, ou que a glória e as vitórias fossem maiores. Ele pediu uma coisa ao Senhor. O coração do homem vive buscando mais, isso está inato à nossa natureza. Parece que nós temos um grande problema com a questão de contentamento. Quando você sonha em comprar um smartphone, um aparelho, e está num lançamento, você sonhou e você juntou dinheiro e você tira ele da loja, e parece que quando tirou da loja, parece que você já perdeu o encanto e fala: já não está tão legal. E no outro dia anuncia: vai ter o lançamento novo. Então parece que aquele foi desqualificado, e você já está pensando no lançamento novo. Parece que nós não desfrutamos o tempo suficiente de uma conquista. Por quê? Porque sempre parece que tem algo melhor, sempre parece que nós queremos algo além. A minha pergunta é: se você hoje fosse pedir uma coisa de presente nesse aniversário, o que você pediria? Em que o seu coração está buscando em Deus? O que você poderia orar numa lista de prioridades? Você fala: Senhor, o que está na lista de prioridade hoje, o que eu te peço é isso. Eu não sei o que você poderia pedir. O que está faltando? Para muitos seria, se ele fosse sincero, dinheiro. Pastor, se Deus me abençoasse com mais dinheiro, para pagar contas, para viver melhor. Outros iam pedir mais saúde. Talvez essa pessoa seja mais espiritual. Saúde espiritual, mental, emocional. Outros iam pedir que o Senhor suprisse as emoções. Eu quero casar. Os solteiros talvez. Ou quem é casado queria um cônjuge ainda melhor. Deus, mata esse e me dá outro. Misericórdia. Não olha para o lado, senão hoje à noite. O que nós estamos? Nós estamos buscando coisas para preencher um vazio na alma. Então buscamos subterfúgios, buscamos coisas e fazemos uma lista de prioridades. Agora Davi, ele poderia ter tudo, mas uma coisa faltava. E na lista de prioridade desse jovem pastor, que se tornou um dos reis mais famosos do mundo, no coração desse guerreiro e poeta, que alcançou o posto mais alto na sua geração, faltava uma coisa. E ele escreve, ele ora dizendo: uma coisa eu peço ao Senhor e eu a buscarei,
que eu possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida. E quando ele fala da vida, ele está olhando para o presente, não é na eternidade, não é morrer e ir para a glória no paraíso. Ele está dizendo, como rei, o que eu mais quero não é esse palácio, não é as Ferraris que eu tenho. As Ferraris eram manga larga da época. Ele tinha a melhor carruagem, e ele fala, eu posso ter tudo, mas eu quero todos os dias estar na tua casa, para contemplar a beleza do Senhor e meditar no seu templo. Ele queria, sabe o que? A presença de Deus. Ele queria a glória de Deus. Ele não estava preocupado com qualquer outra coisa. E quando ele peca e escreve um salmo de arrependimento, esse anseio aumentou e continuou. E dentro do salmo do arrependimento, Salmo 51, o verso de número 11, olha o que ele está preocupado. Ele está preocupado com isso aqui, olha aí na sua Bíblia, Salmo 51, verso 11: não me repulses da tua presença, nem me retires o teu Santo Espírito. O que ele preocupou em perder era a presença que ele tanto buscava, que ele tocou, que ele contemplou. E ele diz, não deixa o teu Espírito sair. Eu vejo a angústia de um homem sincero, dizendo, Senhor, eu posso perder tudo, perco a coroa, perco o palácio, perco a fama, perco o dinheiro, perco tudo, mas não permita eu perder o que é mais valioso para mim. Quando nós comparamos esse coração com o rei antecessor, o primeiro rei de Israel, Saul, que quando está para perder o trono, em 1 Samuel 15, de número 30, quando o Senhor fala, eu rasguei de ti o trono, e dei a um próximo que é melhor do que tu, e o Senhor diz, a glória de Israel não mente. No verso 30, então disse Saul, quando viu que Deus tirou dele o trono, pequei, honra-me porém, agora, diante dos anciãos do meu povo, e diante de Israel, e volta comigo, para que adore o Senhor, teu Deus. O que Saul não queria perder era fama, reputação, porque o coração de Saul, ele estava na terra. O medo de Saul era perder as conquistas terrenas. Agora o coração de Davi estava com medo de perder os céus. Ele estava com medo de perder a glória divina. Então nós temos dois reis. E o Novo Testamento fala que a igreja é formada por reis e sacerdotes. Então esses dois reis podem representar uma tipologia e figura espiritual e profética de dois tipos de gente. Um lado, um povo que vive com Deus, mas vive para a terra. Senhor, não me deixa perder esse cargo, não me deixa perder o emprego. Eu venho no culto, eu quero bênção, eu quero que o Senhor abençoe a semana. Me faz pagar o cheque que vai cair, me faz trocar esse carro. Mas nós temos um povo que tem um coração de Davi, é outro DNA. Tem muitas necessidades, mas quando chega no culto, o coração anseia pelo céu, o coração anseia pela glória divina. Aleluia! Tem alguém com o coração de Davi aqui nessa conferência? Nós precisamos do céu, sabe por quê? Porque em Filipenses 3:20 fala que nós somos cidadãos dos céus. A nossa pátria está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus. Por isso, se você é do céu, é cidadão do céu, da Nova Jerusalém, eu quero declarar como um profeta do Senhor para a sua vida nessa noite, que nada dessa terra pode preencher a sua alma, nem o dinheiro do mundo, nem uma fama, nem uma glória, porque você não é mais desse mundo, você é cidadão do céu. Por isso só o céu pode preencher você. Você está me entendendo? Diz amém? Só que Paulo diz à igreja de Corinto, que infelizmente tem uma parte da igreja que, mesmo sendo um cidadão do céu, vive para a terra. E Paulo chamou esse povo de um povo miserável. 1 Coríntios 15:19, Paulo diz assim: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Há uma outra versão que diz: somos os mais dignos de lástima, porque é lastimável. É terrível para Paulo saber que havia uma igreja que vivia com Cristo, com os olhos na terra, com os olhos no que poderia o Senhor te dar. Sabe, semana passada, quando o Senhor estava me dando essa palavra, eu acordei com a triste notícia de ver pessoas conterrâneas do lugar onde eu nasci, que foram para uma pesca,
foram se divertir, empresários, que entram no avião, faz um vídeo, celebrando, comemorando, brincando, mas mal sabia que seria o último voo, que daqui 1 hora, todos os 14 tripulantes iriam morrer. Você não sabe o que vai acontecer amanhã, você não sabe o que vai acontecer daqui 1 ano, onde você vai estar. Por isso, querido, quando nós olhamos para essa terra e não para a eternidade, é miserável, porque a nossa vida aqui é tão rápida, é tão passageira. 70, 80, 90, 100, 120 anos não se compara com uma eternidade que não tem fim. De eternidade a eternidade estaremos diante do trono de Deus, aleluia. Por isso, nada nessa terra pode preencher o nosso coração, e Davi sabia disso. Só que Davi, ele não queria esperar estar no céu, ele queria trazer o céu para a terra, porque ele sabia que tudo que ele tinha conquistado não podia suprir o anseio que ele tinha como homem do céu, de querer o céu na terra. Por isso ele diz: uma coisa eu peço, eu vou a buscar. Sabe, eu me lembro, certa vez já assisti um testemunho de um grande artista de Hollywood. Eu não sei se ele aceitou a Cristo, mas ele disse essa declaração: eu queria que todo ser humano tivesse o dinheiro que eu tenho. E ele disse: toda quantidade de dinheiro que eu pensei que eu poderia ter, eu tive muito mais. E ele disse: com todo o dinheiro que eu tenho, esse dinheiro não pôde me fazer feliz. E ele estava com uma terrível crise de depressão. E naquela depressão, pensando em suicídio, ele diz: eu queria que todo ser humano estivesse no meu lugar, tendo a conta bancária que eu tenho, para que de fato soubesse que toda conquista nessa terra não poderá preencher esse vazio que leva alguém, tendo tudo, pensar em perder a própria vida. Sabe, Davi, ele sabia que nada dessa terra podia preenchê-lo, mas infelizmente há homens que não tiveram essa revelação ainda, como um jovem Lucas 18, que poderia ter se tornar o 13º apóstolo, ou poderia ter entrado na vaga de Judas, porque foi uma das poucas pessoas que Jesus disse: eu te convido, vem ser apóstolo. E ele recusa, porque ele não queria abrir mão de uma coisa. Lucas 18, verso 22, ouvindo Jesus, aquele jovem disse-lhe: uma coisa ainda te falta, vende tudo que você tem, e dá aos pobres, e terás um tesouro nos céus, e depois vem e me segue. Jesus prometeu um tesouro na eternidade, mas ele preferiu o tesouro que ele conquistou. Que ingenuidade, que lastimável. Ele poderia usufruir aquele tesouro limitado por uma breve temporada, e depois que morrer, no caixão numa gaveta, ele vai deixar tudo que ele conquistou por um outro. E você está se matando, que o seu sonho é construir uma bela casa, ter uma grande empresa, ter um bom salário, ter o carro que você sonha, e de repente você morre de tanto trabalhar, e deixa tudo para outro que vai ocupar o seu lugar. Vai dormir na sua cama, vai dirigir o seu carro, e vai usar o seu cartão de crédito. Você está rindo, né? E vai cuidar dos seus filhos ainda. Tem irmão que está fazendo o sinal da cruz, está amarrado, está amarrado. Está amarrado não, meu irmão. Sabe, tem pessoas que vivem e se matam para conquistar e para ter, e eles querem usar Deus para isso, porque o reino que eles estão buscando é um reino da terra, é o reino do consumismo, é o reino que Deus vai me fazer próspero, é o reino que eu vou ser uma pessoa confortável, luxuosa. E você está perdendo a coisa mais maravilhosa nessa terra, que é viver com a presença do Eterno na sua vida, que é viver priorizando o reino dos céus. Não há riqueza maior, a Bíblia chama isso de tesouro celestial, tesouro dos céus. O que nós mais precisamos é o tesouro do céu na nossa vida hoje, e não o tesouro da terra na sua vida hoje. Por causa dessa prioridade da vida de Davi, ele recebe um título muito mais honroso do que de rei. E talvez você pergunta: que título de nobreza é acima de rei? Não haveria outro, mas ele recebeu. Em Atos 13, 22, a última parte do texto, o Senhor intitula Davi: homem segundo o meu coração, que fará toda a minha vontade. Ele recebe um título de homem segundo o coração de Deus. Não houve outro que recebesse, porque Deus olhou para o coração dele e disse: esse coração
me agrada tanto. Esse coração que pediu: uma coisa só eu peço, a casa do Senhor. Uma coisa só. Ele não pediu uma coroa maior, mais riquezas, ele não pediu outros títulos, ele não pediu um palácio maior. Mas Davi, do seu palácio, ele olha pela janela e vê o antigo tabernáculo que Moisés tinha construído, que tinha ficado como herança, construído de pano e cortinas, simplório, lindo, mas simples. E ele disse: Senhor, eu aqui, homem mortal, morando nesse palácio, enquanto o Senhor do universo mora numa chopana de pano, uma cabana, um tabernáculo. Ele disse: eu vou construir um palácio para o Senhor. E você sabe que foi Salomão que constrói, o Senhor permitiu. Mas Davi, no seu salmo, ele diz: eu quero a casa do Senhor. A minha pergunta é: que casa era essa? Era uma casa que Davi sentiu saudade, mas ele não sabia que Deus iria sentir mais saudade ainda. E o próprio Deus no Novo Testamento iria lançar uma profecia que vai se cumprir. Anota aí, vai se cumprir. A profecia da saudade da casa de Davi. Atos 16, Atos 15, 16. Olha para a sua Bíblia. A palavra fala assim: cumpridas essas coisas, voltarei e reedificarei o tabernáculo caído de Davi, e levantando-o de suas ruínas, restaurá-lo-ei. O Senhor não disse que ia restaurar o templo magnífico de Salomão, que era majestoso, mármore, ouro, prata, não, pedras preciosas. O Senhor tinha saudade daquela cabana de pano, de tenda. E é para aquele tabernáculo de Davi, onde Davi tocava na arca da aliança, onde havia encontro de um homem que tinha um coração que Deus amava tanto, que o Senhor sentiu saudade. E além de sentir saudade, o Senhor profetizou. E aqui está a resposta do Salmo 27, verso 4, está a resposta da oração de Davi. Davi buscou: uma coisa eu peço, e uma coisa eu busco. Deus não deixa de responder a oração de um justo. A sua oração não foi esquecida, ela está diante do trono de Deus, ela está escrita lá. Pode parecer que está demorando, mas Ele é fiel para cumprir, Ele é fiel para te responder. Amém? E agora vem a resposta para Davi. Séculos depois: eu vou reconstruir a casa de Davi, aquele tabernáculo caído. Porque muito mais anseio do que Davi por aqueles encontros, pela presença, muito mais anseio tinha Deus, muito mais saudade de um homem segundo o seu coração. Isso nos revela algo. O que nós mais precisamos na igreja? O que mais precisamos? O Senhor falava comigo nas últimas semanas: o que você mais precisa não é o que você está pensando. O que você mais precisa não é o que você pode olhar. Você não precisa mais de estrutura ou de qualquer outra coisa. O que mais eu preciso, e eu declaro que mais a igreja em Lavras precisa, é da presença do Espírito Santo. É do Senhor entrar na casa e dizer: pode ser simples o que for, mas a glória de Deus é a prioridade, a presença é o fundamental. Você concorda comigo? Diga amém. Se você concorda comigo, eu também quero. Diga isso: eu também quero. Porque quando nós temos a presença do Espírito como prioridade, Ele completa as demais coisas. O preenchimento de paz e alegria, de felicidade, o preenchimento da alma virá. Por isso que Salmo 51, Davi, que estava doido para não perder o que ele tinha conquistado, no verso 12, Salmo 51, ele diz: restitui-me a alegria da tua salvação e sustenta-me com espírito voluntário. Meu irmão, hoje nessa noite você pode estar passando por alguma luta. Luta no casamento, luta financeira, luta com filho, luta com saúde, luta com medo do amanhã, ou luta com ansiedade, eu não sei, mas eu quero te dizer uma coisa: tem coisas tentando roubar a sua paz e a sua alegria, mas é uma alegria que vem do alto, é de saber que o seu nome está escrito no livro da vida, e que se o seu chamado for nessa noite, você estará num piscar de olhos diante da presença do Eterno. Essa é a alegria, chamada alegria da salvação. Quantos salvos em Cristo Jesus temos aqui? Você está com cara de salvo, alegre mesmo? Fala para quem está ao teu lado: se você é salvo, você tem toda a alegria. Se você tem a salvação, você já tem tudo. Amém? Você está alegre por ser salvo?
Mas quando o Espírito Santo vem, o Senhor prometeu que Ele daria poder, chamado capacitador. A palavra no grego é dínamos. Em Atos 1:8, recebereis poder ao descer sobre vós, para ser minhas testemunhas. Com o Espírito Santo somos capacitados, empoderados. Recebemos poder para conseguir fazer aquilo que sem Ele não conseguimos fazer. Com a capacitação do alto você tem poder para você ter tudo o que você precisa ter. Você pode receber poder para amar uma pessoa difícil, Ele te ajuda. Você recebe poder para perdoar alguém que sozinho você não consegue. Você recebe poder para se contentar com aquilo que Ele já te deu e ser grato. Você recebe poder para deixar de ser um reclamão, murmurador, reclamando de tudo que está faltando. Você recebe poder para deixar de ser crítico, só olha as falhas. Você recebe poder para deixar de julgar as pessoas, de julgar os irmãos. Você recebe poder para vencer a ansiedade e aprender a esperar a hora e o tempo certo de Deus. Você recebe poder para deixar de ser chato. Olha para o irmão que está ao teu lado e fala: precisamos disso, irmãos. Fala para ele com muito amor: eu preciso disso. Tem hora que eu sou chato para chuchu. Fala para ele: nem eu me aguento. Esse calor está me matando. Fala para ele: larga de ser chato, meu irmão. O inferno é muito pior do que isso aqui. Isso aqui está uma maravilha. Obrigado. Você recebe poder para deixar de ser briguento. Quem precisa disso? Aqui eu. Você recebe poder para vencer o orgulho e a inveja e se tornar humilde como Jesus. Você recebe poder para aprender a se submeter de verdade às autoridades espirituais que Deus instituiu. Honrar a sua liderança, não de fora, de aparência, mas de coração. Você recebe poder para ser mais generoso e investir na obra e saber que uma parte que Deus te deu não é para comer, é para plantar. Você recebe poder para vencer o pecado e as tentações. Você recebe poder para vencer o mundo e o mundanismo. E você recebe poder para cumprir o seu chamado em Deus. Cada um que está aqui nessa noite recebeu um chamado. Deus tem um plano com a sua vida. Ele te colocou nessa igreja porque você é parte dessa obra e tem uma parte que é só sua para fazer. Posso ouvir um amém? Então diga comigo: eu preciso desse poder. Quando recebemos esse poder, nos parecemos mais com Jesus, e é o que a igreja mais está precisando nessa época, nessa geração. Talvez você fale: pastor, eu entendi tudo isso, mas me dá o caminho. Como ter o coração de Davi? Como alcançar o que Davi alcançou? Como também veio isso acontecer? Pedir essa uma coisa, essa única coisa, essa prioridade de estar na casa do tabernáculo de Davi. Como ter a experiência de Davi. Como fazer aquilo que agrada o coração de Deus e querer a presença dEle acima de tudo e de todos. 2 passos que Davi nos ensina. 2 passos práticos, simples, que estão revelados no Salmo 51, o Salmo do arrependimento. Verso de número 16. Ele começa a encerrar o Salmo dando o caminho da revelação que ele aprendeu com o Senhor. Pois não te comprases em sacrifícios, do contrário eu te daria, e não te agradas de holocausto, porque ele aprendeu que sacrifícios agradáveis a Deus são o espírito quebrantado, o coração compungido e contrito, não o desprezarás, ó Deus. O primeiro passo se chama coração quebrantado. Coração quebrantado. Ter o coração que agrada a Deus, que o Senhor não despreza. Coração quebrantado. O Senhor não quer cultos, o Senhor não quer música, o Senhor não quer mãos levantadas, o Senhor não quer a sua oferta como prioridade, não. Ele quer muito mais o seu coração. A revelação disso foi o que Jesus disse em Marcos 7, verso 6, repetindo, ecoando a profecia de Isaías. Marcos 7, verso 6, respondeu-lhe Jesus: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas, como está escrito:
Este povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Cantamos porque aprendemos de cor as canções. Muitas vezes você está aqui, mas não está. Há um tempo atrás eu estava numa grande igreja, referencial em nossa nação, em um culto, e quando eu estava ali, eu estava reclamando do calor que estava naquele dia também. Eu estava reclamando da cadeira que eu acho que não estava tão confortável. Eu estava reclamando que poderia melhorar algumas coisas, a minha opinião. Eu estava ali preocupado com assuntos que eu tinha que tratar. E no meio daquele culto eu ouvi o Senhor falando comigo. E quando eu ouvi, eu temi, sabe quando vem aquele gelo? A pergunta que veio na minha alma é: você está aqui por quê e para quê? Você está aqui para encontrar uma pessoa, algum homem importante, falar com algum pastor? Por que você está aqui? E naquela hora eu entendi que o Senhor estava me confrontando. Eu disse: Senhor, não, eu vim aqui cultuar o Senhor. E Deus disse: não, não veio não. Você não está me cultuando. É como se eu ouvisse um grito dizendo: desliga esse celular. Eu falei: é verdade. Quantas vezes eu repreendi minhas ovelhas, que durante as minhas mensagens estavam olhando foto de pessoas que elas não conhecem, comparando a vida dela com as demais. Talvez enquanto eu estou falando agora, alguém não está me ouvindo, está no celular, ou preocupado com o que vai comer depois, ou o que vai assistir na televisão, ou o que vai fazer amanhã, e está preocupado que não acaba rápido. E se Deus viesse falando: você está aqui por quê? E alguns iam responder: para marcar presença, marcar ponto, eu sou crente, e crente vai no domingo cultuar a Deus. Mas o Senhor disse: eu não quero isso. Eu não quero que você venha, somente venha, dê a sua oferta, levanta as mãos. Aí você fala: pastor, não, o que ele quer? Ele quer o seu coração. Buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Meu irmão, quando eu vim com o coração para o culto mudou. Naquele momento que eu ouvi Deus naquela igreja, eu falei: Senhor, me perdoa, o meu coração é teu. Eu me conectei de novo e falei: Senhor, eu quero te adorar, eu quero te tocar, eu quero ouvir sua voz. Aí eu senti o Senhor falando: agora o culto acaba de começar. E já estava na metade. Quantas vezes você está aqui de corpo, mas de alma não está, de coração não está? E é por isso que parece que as coisas estão estagnadas, paradas. Por quê? Porque o pastor Luiz, a pastora Aline, pode olhar para você, os seus olhos, e ver você aqui, mas o Deus dessa igreja, Ele vê o seu coração, e muitas vezes vê que o seu coração não está aqui. E é hora dessa igreja trazer o coração para o altar. E a cada culto que você vem com um coração quebrantado, há uma promessa: Deus não desprezará aquele culto, Ele virá ao seu encontro. Ele tem saudade de corações de Davi, corações quebrantados. O coração quebrantado é dependente. Senhor, eu não vim aqui para marcar ponto, ou porque é a regra de crente. Eu vim nessa noite porque eu tenho fome, como nós cantamos, ainda tenho sede, eu quero mais a tua glória. E aí isso faz com que os céus parem e olha para você. Você chama a atenção do alto, porque Deus está procurando corações assim. Aí talvez você fala: pastor, então eu vou ficar em casa com o coração quebrantado, já que Deus não quer culto. Então aí você tem que continuar lendo o Salmo. O verso 18, ele fala: faze bem a Sião, segundo a tua boa vontade, e edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás dos sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas, e sobre o teu altar se oferecerão novilhos. Então, se for com o coração quebrantado, Deus se agradará do culto, se agradará do nosso louvor, dos sacrifícios, da oferta, do holocausto, das ofertas queimadas. Sobre o altar irão se oferecer. Por quê? Porque agora o culto e a oferta é com o princípio correto, com o coração quebrantado. Quem está me entendendo diz amém. No verso 18, Davi, depois de falar do coração quebrantado, ele fala: faz o bem a Sião. Sião no Velho Testamento é uma tipologia da igreja.
Sabe, por você estar aqui nessa noite, Hebreus 11:6 fala que tem uma promessa: Deus honra quem o busca, Deus recompensa quem o busca. Você saiu da sua casa para consagrar o primeiro dia da semana ao Senhor, e a palavra fala através do apóstolo Paulo, que agora a sua segunda, terça, quarta, quinta, sexta e sábado também estão consagrados e abençoados, porque quem consagra a primícia é consagrado todo o resto. Aleluia. Quando você consagrou 10% da sua renda, toda a sua renda agora é consagrada e abençoada para multiplicar. Esse é o ensino bíblico, amém? Agora, Deus, Ele quer derramar todo o bem em Sião, Ele quer derramar toda a bondade sobre você nessa noite. Você está aqui e Ele está abençoando a sua família, seus familiares, Ele está abençoando as suas finanças, você recebe? Ele está abençoando a sua casa, sua semana, Ele está provendo o melhor para você, Ele tem pensamentos de paz e de te dar o bem, amém? Faz o bem a Sião. E Davi pede: edifica os muros de Jerusalém. O Senhor trará uma proteção hoje, proteção espiritual. Você está guardado pelo sangue de Jesus. O maligno não pode tocar você e a sua casa, porque há muros de proteção que te guardam e te edifica, amém? E aí o Senhor agrada do nosso culto, do nosso sacrifício, quando há coração quebrantado, quando há coração que se derrama de verdade naquele culto. É isso que Davi está ensinando. A segunda chave que Davi ensina nesse salmo está no verso de número 15, Salmo 51, olha para a sua Bíblia. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca manifestará os teus louvores. Davi conhecia a chave da adoração. Ele sabia o que o Salmo 22:3 diz, que Deus habita no meio dos louvores de Israel. A adoração é um portal, é uma conexão que atrai o céu. Quando adoramos com o coração quebrantado, Ele prometeu que não desprezaria, mas que Ele seria entronizado no meio da adoração. Por isso que o Senhor está no nosso meio nessa noite. Você crê mesmo, de verdade? No Salmo 27 que nós lemos, ele pediu uma coisa ao Senhor, Ele ensina a chave de adoração. Salmo 27 verso 6: agora será exaltado a minha cabeça acima dos inimigos que me cercam, e no seu tabernáculo, no tabernáculo de Davi, oferecerei sacrifícios de júbilo, cantarei e salmodiarei ao Senhor. Grava essas palavras: cantarei, oferecerei sacrifícios de júbilo, salmodiarei. Davi era um poeta e era um dançarino ao Senhor. A sua dança atraía o céu, e deixou a esposa dele com uma repulsa, indignada, porque a adoração ela incomoda. E o verso de número 8, disse Davi do Salmo 27, ao meu coração me ocorre, buscai a minha presença, buscarei pois, Senhor, a tua presença. Davi, ele diz que o Senhor chamou: busca a minha presença, eu quero que você me busca. E Davi deu o caminho. Olha o versículo 6, com sacrifício de júbilo, com canções cantarei, tem que abrir a boca, e eu salmodiarei. Ele vai usar os salmos, a palavra revelada. Pastor, o que tem isso a ver? O apóstolo Paulo descobriu essa chave de Davi, e ele repete esse caminho para atrair a glória, atrair o Espírito Santo. Em Efésios 5:18, quando ele dá uma ordem: deixai-vos encher do Espírito. No próximo versículo ele dá as chaves, o caminho, para que você seja tocado com a glória de Deus, para que você seja visitado e habitado com a presença. Qual é o caminho? Efésios 5:19, falando entre vós com salmos, aleluia, lembra de Davi? Entoando e louvando de coração quebrantado ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais. Você que já foi batizado no Espírito Santo e ora em línguas, agora suas línguas serão transformadas numa melodia que atrai o céu para a terra, dando sempre graças por tudo ao nosso Deus e Pai, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo. Eu quero encerrar te fazendo duas perguntas. Você já experimentou
o que o rei Davi experimentou? Você já experimentou o céu um pouquinho? Você já foi tocado com essa glória que te invade? Rios de águas vivas que fluem do seu interior, que transforma, que mexe tudo, que mexe, toca o corpo, a alma, o espírito. Você sabe como é o prazer da presença de Deus? Quem já experimentou o Santo dos Santos em outro lugar, nunca mais quer morar. Você está entendendo isso? Hoje pela manhã, quando lembrava de 25 anos atrás, e eu não estava pastoreando somente a igreja, estava em tempo parcial, pastoreando a igreja local e servindo o ministério de adoração, clamor pelas nações. Hoje nós cantamos canções de 25 anos atrás, e a minha esposa brincou comigo no carro, talvez eles cantaram essas canções em sua homenagem. Você está ficando velho. Eu me lembrava das canções que quando mais jovem, porque eu sou muito jovem, eu era mais, eu adorava o Senhor com lágrimas, dizendo: eu só quero a sua presença, nada mais importa. Não é títulos, não é cargos, não é honra, não é estrutura, não é dinheiro. Eu nasci para a tua glória. Se isso se tornar a prioridade da sua vida, a sua vida muda hoje. Algo novo vai começar a acontecer. Mas eu quero te convidar para os próximos 5 minutos, 5 minutos só do seu tempo, você se desligar do amanhã, do celular, do fantástico, da pizza, do lanche, e se unir comigo por 5 minutos, cumprindo a receita de Davi. E vamos descobrir se funciona. Vamos descobrir se ele é fiel, se ele não despreza coração quebrantado. Alguém que vai falar: Senhor, não vou pedir aquela vitória, a bênção, eu quero a tua glória, me toca hoje. Eu profetizo que você vai ser renovado. Eu profetizo que rios vão fluir do seu interior. Eu profetizo que você vai ter uma experiência maravilhosa. E com a presença outras coisas virão. Quando eu chamei a igreja semana passada para 5 minutos de obedecer Efésios 5,19, está aí na tela? Efésios 5,19, tá? Efésios 5,19 nos dá um caminho que eu te convido, falando entre vós. Então, não fique calado, se una comigo numa espontaneidade de louvor, de salmodiar, de entoar de coração ao Senhor um hino que você ama, que você gosta, e abrir a sua boca com cânticos espirituais, e dar graças, porque o que você está passando, a luta, por tudo ao nosso Deus e Pai, em o nome do Senhor Jesus. Você está preparado? Quando nós viemos adorar, algo surpreendente aconteceu, nos 2 cultos, da manhã e da noite, e havia uma jovem senhora, na frente do altar, e ela me contou durante a semana, que estava com um problema na coluna insuportável, que estava impedindo ela há muito tempo de fazer, de trabalhar, de muita coisa. E ela disse: Senhor, eu não vou pedir a minha cura, eu só quero a tua presença. E ela foi instantaneamente curada naquele momento. Sabe por quê? Porque Ele continua fazendo bem a Sião. Quando você tem um coração quebrantado, Ele derrama bondade e graça, porque a bondade corre atrás de você, aleluia. Então não se preocupe, Ele sabe do que você precisa. Mas eu quero te convidar você a se colocar em pé. Eu quero convidar o ministério de adoração aqui comigo. Mas eu quero te falar que você não precisa de música, você não precisa de alguém cantando, você precisa de fome, você precisa de um coração que fala: é verdade, o que está faltando na minha vida, a prioridade é o Senhor. E se você quiser sair do seu lugar e vir aqui à frente junto comigo, para declarar isso ao Senhor, eu convido você a estar aqui comigo. Eu convido você a estender as mãos, apresentar o seu coração, e por 5 minutos, vamos obedecer Efésios 5,19. Aleluia, aleluia. Entoando, falando entre vós. Então você que vier para frente,
Abra a boca, não fique em silêncio. Enche a atmosfera desse ambiente com ambiente de glória, com ambiente de adoração, com ambiente de entrega, com ambiente de redenção. Eu te convido por 5 minutos a não fazer silêncio. Por 5 minutos obedecer a palavra de Deus, revelada através do apóstolo Paulo. Mesmo você que não quis sair do lugar, está aí na sua cadeira, faça isso aí onde você está. Abra sua boca, não se cale, e diga a Ele: digno tu és. O cordeiro que foi morto, mas ressuscitou. Por 5 minutos, atraia a glória de Deus aqui, nesse espaço. A igreja se reúne nesse lugar. Derrame o seu coração. Você vai falar: a minha prioridade é o céu. A minha prioridade é o céu. Enquanto o ministério vai adorar, eu queria que você falasse do seu coração, espontaneamente. Fala: Senhor, essa mensagem é para mim. O que eu mais preciso é o céu na minha vida. Vem o céu sobre a terra. Oh, Jesus, Jesus. Estou te esperando aqui. Eu já fechei a porta, pode vir. Estou te esperando pra fazer o que tens que fazer. Meu coração aberto já está. Te peço, vem encher este lugar. Te entrego tudo que eu tenho e sou, e também quem não sou. Eu só quero tua presença. Hoje não vou te pedir nada, só quero levantar a minha voz pra te dizer que a tua graça já me basta. Você pode abrir a sua boca e dizer isso a Ele aí. Só quero tua presença. Só quero sua presença. Você que veio aqui à frente, vai ficar de pé aqui à frente comigo. E nós aqui na frente, nós vamos dar as mãos. E você que sai na cadeira, eu queria convidar você a pegar na mão de quem está ao seu lado, à sua direita, à sua esquerda. Algo acontece quando nós nos unimos, quando nós concordamos na terra. O Senhor disse que fará algo no céu, algo terá sido feito. E eu quero te convidar a entender algo que vai acontecer. Deus, Ele irá tocar em vidas, renovar pessoas. Ele vai derramar do seu poder, eu creio. Sabe por quê? Se nesse lugar houver um adorador que o Pai está à procura, um com o coração de Davi, que está quebrantado, que está dizendo vem, ele é atraído por um. E quando a glória dele vem sobre um, quem está em volta também é tocado, também é beneficiado. A graça flui. Então tem alguém aqui que é uma brasa viva do altar. E se você pegou na mão de alguém, virá uma eletricidade não sei da onde.
não sei de que lugar, se é lá do fundo, se é aqui da frente, se é daqui do altar, Deus vai pegar você nessa noite. Deus quer encher você com o poder do alto nessa noite. E para isso não fica calado, para isso não fique com a boca fechada. Abra a boca e adore ao Senhor. Você que ora em línguas, cante um cântico espiritual a Ele. Deixa o fogo pegar você, deixa o Espírito Santo vir, deixa a glória queimar, deixa o vento soprar. Oh, mais aqui, Senhor, envia os teus anjos. Clame por mais. Seja cheio, transporte. Ele vem com um manto de glória. Sinta o fogo, sinta o poder do alto. Mais e mais e mais. Deixa queimar, querido irmão. Levante a mão do seu irmão e clame por mais. Abra sua boca, deixa fluir do seu interior. Rios de água viva. Oh, mais. Eu sei que tem mais. Há muito mais de Deus para nós essa noite. Tem muito mais, tem mais unção, tem mais glória de Deus. Jesus, dando sempre graças em tudo ao Pai, no nome de Jesus. Olha para mim, eu sei que desde sexta-feira você está recebendo tanto, mas a conferência encerra hoje, mas a presença não para. Deus, Ele quer te levar a um nível mais alto, eu creio. Ele quer que você saia dessa conferência e você vai voltar para sua casa encharcado com a água do Espírito Santo. É água viva. Então eu queria que você fizesse uma oração que move os céus. Ao invés de orar para você ser cheio, ao invés de orar por você, comece a interceder, orar para quem você pegou na mão, ser tocado agora, ser cheio agora, ser renovado agora, ser avivado agora, ser tocado pela presença do alto agora. Levante a mão desse irmão e erga a tua voz em favor dele e clame: Espírito Santo, toca meu irmão, toca minha irmã, com mais. Ore por ele aí no fundo, aqui na frente. Ore pelo seu irmão. Mais e mais. Aleluia. Mais. Muito mais. Eu sei que tem. Deixa fluir do seu interior rios de águas vivas. Oh, mais. Faz o bem a Sião agora, Senhor. Derrama uma chuva de bênção, de bondade, de vitória. Aleluia. Seja tocado. Aí lá no fundo aonde você está, seja tocado. O Espírito Santo se move aqui nessa noite. Ele deu ordem a anjos para virem para este lugar. Oh! Aleluia! Aleluia! Te amamos, te amamos.
Deus. Aí onde você está, não se mova. Feche os teus olhos, o Espírito Santo quer falar com você. É tão forte a presença do Senhor aqui. Abra sua boca e fala: Senhor, faça desse lugar o tabernáculo de Davi. O Senhor quer restaurar um lugar. O Senhor quer restaurar aquele tabernáculo. Pode ser aqui nesse prédio, pode ser aqui nesse meio, pode ser aqui na Valley Church, pode ser aqui no meu coração, pode ser no meu grupo vida, pode ser no meu casamento. Você pode dizer isso ao Espírito Santo? O tabernáculo de Davi está sendo restaurado. O lugar onde o Senhor ama está, onde há homens segundo o coração de Deus, homens e mulheres. Eu quero perguntar a você: quantos sentem o Espírito Santo sobre a sua vida e onde você está? Levanta as tuas mãos, diga isso a Ele: eu só quero a tua presença, eu não vou pedir mais nada. Cante isso a Ele, adore ao Senhor. Erga a tua voz, diga a Ele: eu só quero tua presença. Oh, hoje. Só quero levantar a minha voz para te dizer que a tua graça já me basta. Eu só quero tua presença.